Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O United vence o Chelsea 2-1 em um jogo totalmente atípico. O Vitor falou certo, parecia um jogo de Libertadores, 355 cartões amarelos, 127 cartões vermelhos. E depois de, sei lá, mais de 100 minutos de um jogo, cara, não foi um jogo tecnicamente legal de se assistir, né, cara? Foi um jogo sofrido tecnicamente. O United vence o Chelsea 2-1. E aí, rapaziada? Espanta a crise ou ameniza a crise? Cara, obviamente isso é um jogo muito... A expulsão do Sanches condiciona o jogo. Mas dá pra gente comentar certas coisas. Por exemplo, quando o United tem a expulsão, o United faz 1-0, cruzamento, eu esperava um pouco mais do United. Sabe por quê? Chegou a hora do Rubem Amorim esfregar na cara do pessoal. Ó, o Bruno Fernandes aqui joga de 8, mas ele tá armando aqui por dentro. Eu não vi muito isso. Eu vi o Bruno Fernandes entrar muito e não fazer nada. O United é um time que, pelo menos hoje, eu vi função pros alas, né? Muito cruzamento, muito chuveirinho. A alteração tão polêmica do Maresca, que ele tira o Pedro Neto e coloca o Adarabioio, eu concordei com o Adarabioio entrando, não com o Pedro Neto saindo. Eu acho que o erro dele foi ter tirado o Pedro Neto. Porque ele tirou pace, ele tirou marcação, que o Pedro Neto é um cara que se doa muito. Ele colocar o Adarabioio, eu não achei errado. Porque, gente, os gols do United foi como? Bola aérea. Bola aérea. Agora, tirar o Pedro Neto e não colocar, por exemplo, Mark Guiu, não ter colocado Garnacho. Ele colocou um ponta, né? O Tariq Jorge. Mas, por exemplo, era jogo pro Mark Guiu. Era jogo pro Mark Guiu colocar força, marcação, pressão. Um cara de força, né? O Mark Guiu é um cara de força. Faltou um pouco de pace. Faltou um pouco mais de ser ousado mesmo pro Maresca. Mas, enfim, rapaziada. Vamos ponto a ponto, né? Realmente não foi um grande jogo pro Sanches e pro Maresca, não. Um jogo que as alterações do Maresca, a escalação, todo mundo tava feliz, né? Força total, Reece James, Cucurella, né? Fofana e Xalobá. A escalação, realmente, ele foi pra cima. Estevão, Pedro Neto, a escalação era... Acho que nenhum torcedor do Chelsea acho que achou ruim a escalação. Eu até achei, caraca, ele realmente ele quer ir pra dentro do United, né? Por quê? Porque ele sabe que o United vinha com a linha de 5. Então ele colocou o time mais ofensivo. Com certeza aqui, gente, ele iria usar o Cucurella mais por dentro, avançando. Ele ia fazer aquele setup do 3-1-6. James, Fofana, Xalobá. Ele ia colocar o Moses Caicedo. Eu acho que ele... eu acho que ele inverteu o Enzo. Ele inverteu colocar o Enzo pela direita, colocar o Cucurella avançando, fazendo ali na última linha uma linha de 6. Mas todos os planos foram de água abaixo quando a expulsão do Sanches. Aí o pessoal, mas aí vai culpar a linha alta. Gente, não é uma questão. Aí vira debate tático. Não é uma questão de linha alta. A questão foi que o zagueiro não ganhou a disputa do Sesco. Ponto. E o Sanches foi atrapalhado. Não é uma questão de linha alta. É uma questão que o zagueiro perdeu um duelo e o goleiro foi burro. Essa é a questão. Não é uma questão de linha alta, o problema da linha alta. Não, o Maresca não joga com essa linha tão suicida como é o Ange, como é o Flick. Ele não joga com essa linha tão alta. O problema ali foi o zagueiro, não sei se foi o Fofana ou se foi o Xalobá, não ganha o duelo do Sesco, o Sesco dá a casquinha pro Ibelmo. Aí o Sanches, ele foi muito atabaluado pro lance. Muito atabaluado. Aí ele faz uma falta. Ali é o tipo de lance que ele pagou pela burrice. Expulsão clara. Ali foi uma tomada de decisão totalmente equívoca do Sanches. O erro é dele. O zagueiro perde no alto pro Sesco, até aí tudo bem, né? Porque o Sesco, o tamanho do bicho, já é enorme, tem quase 2 metros. O Sesco, ele é muito alto, ele tem muita impulsão. Quem conhece ele do Leipzig sabe, ele é freak, né? Ele tem uma impulsão que ele tem 2 metros, sei lá, e chega a 3, né? Isso aí já foi até matéria já lá na Alemanha, que ele consegue bater 3 metros e pouco lá, quando ele dá aquela impulsão dele. Aí é aquela coisa, é jogar pros deuses, né? O Sesco ganha no alto, só que o goleiro
toma a tomada de decisão errada. Não é um problema de linha alta. Quantas e quantas vezes o Chelsea fez isso aí? Desde que o Maresca assumiu como treinador. Agora, a burrice foi do Sanches. Agora, aí vira o debate do eu avisei. Ninguém falou mais do Sanches e do 9 e de zagueiro do que eu. Sanches e 9 e um zagueiro líder. Era sempre minha preocupação com esse Chelsea. Não era ponta, volante, lateral. Era as pontas. Sanches a 9 e o zagueiro experiente. Só que o zagueiro, o Cole era esse cara. Aí o Cole machucou. O Chelsea não contratou ninguém. O Maresca pediu. Aí, falta de zagueiro, aí vai ser culpa da diretoria. Não tinha tantas opções no mercado. Eu não acho que o Hincapié era do perfil que ele queria. Do perfil que ele queria, talvez não tinha no mercado. Talvez... Tem, Bastoni. Tinha o Bastoni, né? Mas tirar o Bastoni da Inter é muito complicado. Muito complicado. O Hincapié, gente, não era esse perfil aí de saída de bola. Aí fica o Sanches. Agora, eu não vou ser oportunista. Todo mundo agora vai sair do bonde, o eu avisei. Gente, eu não analiso assim. Vocês querem analisar assim, beleza. Agora, o Sanches vinha jogando bem. Na final do Mundial, na temporada. Acho que Exativo teve um gol ali que ele poderia fazer melhor, mas também não acho que foi como falha. Mas ele vinha jogando bem. Contra o Bayern, se não fosse ele, tinha sido uns 5. Agora, novamente o Chelsea pagando por erros individuais. Tomada de decisões equívocas. O Sanches erra, falha, é expulso. Aí o jogo muda completamente. Obviamente, você tem que colocar um goleiro. O goleiro foi expulso. Eu tenho que colocar um goleiro. Tira o Estevão. Sobrou pro Mirim. Sobrou. Aqui é a questão da hierarquia. Sobrou pro Estevão. Beleza, você tem que colocar um goleiro. Aí vem o Adarabiô no lugar do Pedro Neto. Aqui eu discordo radicalmente de tirar o Pedro Neto. Você engessa o time, você chama o time pra trás. Colocar o Adarabiô não é errado. Como foi que o United atacou e fez os gols? Bola aérea. O Adarabiô, ele entra em campo e já corta um cruzamento do United. Tava certo, na teoria tava certo. Eu vou botar um cara lá, porque eu sei que o United vai cruzar muita bola agora. Agora, era pra ele ter tirado ou o João Pedro ou o Palmer. Não o Pedro Neto. Aí eu acho que se arrependimento matasse, o Maresca tava agora já no IML. Porque no VAR do gol, aí tem um gol, né? Tem a expulsão, tem a alteração, aí tem um gol. O quê? Cruzamento, o Dogo bate, Bruno Fernandes faz 1-0. Aí no VAR do gol, ó, durante o VAR, o Palmer correu pro Maresca, falou pra ele que tava sentindo a virilha. Aí ferrou. Já tinha tirado o Pedro Neto. Aí ele colocou. Aí tipo assim, 1-0, começo do jogo. Será que talvez não era melhor já colocar o Garnacho no lugar do Palmer e ir pra cima? Ele coloca controle com o Andrei Santos. Ele povoou o meio-campo. Não tá errado, em teoria, mas talvez eu teria colocado Pace. Bota Pace. Já tá com 3 zagueiros mesmo? Vamos cortar essa bola aqui e mandar a bola pro Garnacho correr. É. Aí, tira o Palmer, coloca o Andrei Santos. Aí o Andrei Santos entrou muito bem, tá? O Andrei Santos, nessa bucha aí, ele jogou muito bem. Aí o United. Aí vamos pro United agora. 1-0, cruzamento. Cruzamento do United. 1-0. Aí, quando fez 1-0, eu falei, esse jogo aqui acabou. Esse aqui vai ser um Passageiros da Agonia. Aí eu vou ver assim, o que é que eu posso tirar? Eu até pensei, o que é que eu posso tirar desse pós-jogo? Como é que o United vai atacar? Agora vamos ver como é que o United vai atacar. Pronto, tá com 1 a mais. Como o United vai atacar? Bruno Fernandes, Diallo, Ibelmo, Sesco. Como agora o United vai atacar? Mais chuveiro, mais chuveiro, mais chuveiro, mais chuveiro. Aquela coisa, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Outro cruzamento, o Maguire desvia, o Casemiro no segundo pau, 2-0. Gol de chuveiro. Aí sim foi a decepção do United. 1 a mais.
Você tem todo o campo, você empurra o adversário. A sua jogada é cruzamento? Aí, Rubão, aí dá uma pegada. Dá uma pegada. Deveria ter algo a mais, né? Principalmente você tem o Bruno Fernandes. Você tem Diallo por dentro ali, você pode ter a variação dos alas. Você tem o Mazraoui, que é o cara que vem, que pode abrir por dentro, que você pode fazer uma variação de trazer o Mazraoui por dentro, abrir o corredor com o Diallo. Poderia esticar mais o Chelsea. Aí não, e o United bate em cruzamento. Mesmo assim faz 2-0. Aí no final o jogo aí eu até tuitei, né? Aqui acabou. 2-0, um a mais. É só ter paciência. É só não ser burro. Aí o Casemiro foi burro. É expulso. Eu achei um cartão amarelo um pouco exagerado, mas é aquela coisa, é a punição da burrice. Não tenho nada contra. Casemiro expulso. 10-10. Aí o que eu pensei? Eu já sabia. O Rubem Amorim vai colocar o Gart. Vai tirar alguém. Tirou o Cesc, colocou o Gart. Normal, ele vai recompor o meio-campo. O que eu esperava aí do Maresca? 2-0, perdido por 1, perdido por 1000. Bota Garnacho, bota Marquinhos, tira um dos zagueiros, tira talvez o Enzo Fernandes e vai pra cima. Ele preferiu ter mais a bola, jogar mais o jogo, o Maresca. Ter mais a bola, jogar mais o jogo. E não funcionou. Aí, volta pro segundo tempo, o Chelsea tinha mais a bola, só que aquela coisa, o Chelsea tinha mais a bola, mas não tinha tanto poder no último terço. O João Pedro, coitado do João Pedro, cara. O João Pedro tentou, se movimentou, tentou fazer, só que 10-10, mesmo 10-10, o United ainda tinha uma linha de 5-4. Ainda era um 5-4. Ainda era uma linha de 5, ainda era um bloco baixo. Aí o Chelsea tem dificuldade. Você já tem dificuldade de quebrar um bloco baixo. E você não tinha pace, poder, força no último terço. O jogo fica mais espaçado, porque tem mais campo, né? Mas o Chelsea não conseguiu agredir muito o United. Teve momentos ali e acolá, mas nada demais. O United tinha contra-ataque. Depois ele colocou o Matheus Cunha, Mount, Yoro. Aí ele colocou o George e Malo Augusto. Não tem nada contra colocar o George. Colocou o Pace. Aí ele colocou o Malo Augusto pra... Aí não. Malo Augusto não. É pra ter bota o Guil, cara. Ou bota o Garnacho, bota o Gittens, bota Pace, bota velocidade, bota X1. Bota cara pra incomodar, bota cara pra empurrar o United. Cara, com o George... Cara, você colocar o George contra um time que joga contra 3 zagueiros... Quando ele coloca aqui o George, ó, o Rubem Amorim foi inteligente. Eu vou colocar o Yoro, porque o Yoro é mais rápido que o Maguire. Colocou o Tyreek centralizado. Aí eu vou colocar agora o Lane Yoro pra correr justamente atrás do Tyreek George. Por isso que você precisava de mais pace, mais força, mais no último terço. Aí 2-0, o United se segurando, se defendendo, acho que mal finalizou. Teve ali a falha do Jorgensen. Finalizou 9 vezes ainda o United. Não. 2 vezes, ó. Pois é. 2 vezes o United finalizou. E uma foi uma falha do Reece James que o Bruno Fernandes bateu. O Chelsea finalizou apenas 3 vezes e uma foi o gol. Por quê? Porque não tinha força no último terço, não tinha pace, não tinha punch. Gente, ó, já é difícil quebrar um bloco baixo. Contra um time que joga com uma linha de 5. Aí você não coloca pace, força... Aí fica mais difícil ainda. Então, foi um jogo que foi condicionado pela expulsão. Né? Foi condicionado pela expulsão. As escolhas do Maresca. Eu acho que a única coisa certa mesmo que eu achei foi... Beleza, vou colocar o Darabioio porque o United só realmente tem cruzamento. Só bola na área. Qual que mais o United criou, gente? Tirando o cruzamento. O Reece James, né? Quase ia dando um gol ali pro Bruno Fernandes. Só. Não criou nada. Nada. Não agrediu, não fez nada. O padrão ofensivo do United precisa de, cara... Obviamente, né? O jogo ficou muito... Outro time com 3 zagueiros e tudo mais. Mas
com a decepção da parte ofensiva do United e da parte limitada, porque o time cruzava muita bola e parecia que só tinha cruzamento. Só tinha bola na área. Faltou um pouco mais. Cara, você tem Bruno Fernandes e Belmo. Você poderia tentar um pivô com o Sesco. Novamente, poderia fazer ali Mazraoui, abrir com o Diallo. Nem isso você fez. E o Chelsea, obviamente, cara, perdeu o goleiro. Você bagunça toda a estrutura do time. Você toma 2 gols de bola aérea. Não tem como. Você bagunçou e as escolhas... Cara, eu acho que com certeza o que vai dormir na mente do Maresca é porque ele deveria ter tirado o Palmer aqui no Adarabioio. Era o Palmer. Se o Palmer... Ele poderia muito bem falar, eu tirei o Palmer porque ele já tava jogando no sacrifício. Já tava jogando no sacrifício. Então eu vou tirar o Palmer, mesmo se a torcida achasse ruim. Ó, ele já jogou no sacrifício. Eu queria alguém mais saudável, alguém de velocidade, correria, que era o Pedro Neto. A ideia de colocar o Adarabioio eu não acho errado. Tirar o Pedro Neto, que ele matou o time, ele engessa o time, ele recua o time. Aí o Palmer se machuca também. Tudo que também tinha pra dar errado, deu errado, né? Tudo que tinha pra dar errado pro Chelsea também deu errado. O treinador errou, expulsão, jogador foi burro. Tudo deu errado para o Chelsea. Mas o Maresca vai refletir muito aí nas escolhas desse jogo. Ele errou muito. Foi um jogo muito ruim do Maresca. Maresca ganhou jogos, que ganhou jogos com estratégia, que ganhou jogos com alterações, que ganhou jogos com plano de jogo. Hoje, dentro do jogo, porque a gente não sabe qual era o plano de jogo, porque não deu tempo, né? 5 minutos você tem um expulso, você não deu tempo de ver o plano de jogo dele. Eu tenho quase certeza que era o 3-1-6. O 3-1-6 ali iria cantar. Você não tem noção do que é o plano de jogo. Acabou acontecendo o que aconteceu, meus amigos. O United 2. Vamos ver se a crise agora dá uma arrefecida, né? Dá uma arrefecida na crise. Mas o United, apesar da vitória, ainda tem muita desconfiança. Ainda tá muito longe do ideal. Muito, muito longe do ideal. Mas é vitória. Quer queira, quer não, você tem que se apegar um pouco com os resultados. Importante que venceu, importante 3 pontos. Importante talvez é tirar um pouco essa atmosfera ruim. E agora é o Brentford, né? Fora de casa, né? Brentford fora de casa, 27, 8h30 da manhã. Aí vai ser um jogo interessante pra ver como é que o United vai ser. Aqui vai ser um jogo mais scrapeado, né? O Brentford latereio e tudo mais. Tamo junto, rapaziada.